Boa noite, eu sou Marcos Lucas, professor do IVL, e é um grande prazer para mim estar aqui hoje na série Vila Lobos Aplaude, apresentando esse programa com a colega Ingrid Barankowski. A Ingrid é uma excelente pianista e ela tem se dedicado há alguns anos a pesquisar a música do Almeida Prado e também as relações do Almeida Prado com a Nadia Boulanger, que foi a sua professora em Paris, no final dos anos 60, início dos anos 70. Então eu queria perguntar para a Ingrid o seguinte: Ingrid, quando a gente vê a música do Almeida Prado e toma conhecimento, né, da grandeza, né, da música do Almeida Prado, uma coisa que chama a atenção é a grande variedade de influências que esse compositor teve, assim, de vários aspectos, por exemplo, a natureza, a questão do misticismo religioso, não é? A música brasileira, a literatura para piano tradicional, que ele conhecia muito por ser um bom pianista, né? Então eu queria perguntar de que maneira você vê essas múltiplas influências, que impacto essas múltiplas influências exerceram na produção musical, em particular na produção pianística do Almeida Prado. Olá, em primeiro lugar não posso deixar de agradecer a equipe de produção da série Vila Lobos Aplaude, Maria Luísa, Júlio Moretson, Michael Lopes. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de participar desta série e também muito obrigada a vocês por toda a música que vocês têm nos trazido nesse período de isolamento, de pandemia. Tem sido vital para todos nós. Bem, respondendo à pergunta do Marcos, quanto a esta multiplicidade de linguagens temáticas na música de Almeida Prado, isso vai de encontro a uma exploração sonora do piano com uma imaginação, vamos dizer, infinita do compositor. Almeida Prado começou a carreira como pianista, tocava excelentemente bem para quem teve a oportunidade de ouvi-lo tocar, inclusive tocou grandes obras, né, as grandes obras do repertório tradicional. Então ele dominava o instrumento e sabia como explorar as possibilidades sonoras do piano a partir do idiomatismo do próprio instrumento. A música de Almeida Prado instiga também o intérprete a fazer essa exploração de novas maneiras de articular, de usar o pedal, diferentes toques, movimentos gestuais. E também suas indicações na partitura instigam a imaginação e o sentimento mesmo do intérprete. Por exemplo, na primeira peça dos 3 mosaicos sonoros, na partitura ele indica sonoro, amplo como o céu estrelado de Belém. Ou então, cito aqui a epígrafe da sonata número 6, com um trecho de São João da Cruz, carmelita espanhol do século XVI. Diz assim:
No meu amado eu tenho as montanhas, vales solitários e bosques, ilhas estranhas, riachos rápidos, sopros de brisas suaves.
Ingrid, nós sabemos que o Almeida Prado deixou uma produção gigantesca de obras para piano, mais que Villa-Lobos, mais que Mignone, bastante na frente desses compositores, né? Então, cerca de 350 obras, você fala isso num depoimento seu. Então eu queria saber o seguinte, como que você vê nesse repertório em particular que você está abordando nesse concerto, as relações formais e estruturais na música da Almeida Prado, a questão da macroforma, microforma, como que diferenças você vê, por exemplo, entre peças grandes e peças pequenas? Há alguma diferença de tratamento? Fala um pouco sobre isso. Boulanger costumava afirmar que o compositor tem que ter um tal domínio da linguagem musical a ponto de poder escrever música com a mesma espontaneidade com que ele escreveria uma carta. Ela comparava também com um escritor que tem que conhecer a gramática, o vocabulário, a estrutura da língua para só assim poder se expressar. Da mesma forma, um compositor tem que ter uma formação muito sólida, dominar completamente as ferramentas da linguagem musical para só assim ter a liberdade de se expressar. Isso está muito presente na música de Almeida Prado. A estrutura é sempre muito clara, muito equilibrada, ao mesmo tempo, poética musical muito presente. Por exemplo, nessa obra que a gente vai ouvir, Cores, Construções e Texturas, Sonora Arquitetura. São 20 episódios curtos. 3 deles são denominados construção. Então a gente tem construção 1, mármore, no início. Construção 2, bronze, no centro da obra. Construção 3, cristal, mais ao final da obra, como se fossem pilares de uma construção arquitetônica. Bronze, que é o elemento mais resistente e vai ser o episódio mais sonoro de toda a obra, está exatamente no centro da obra. No início a gente tem 7 episódios bem curtos, uma introdução, né, que representando as 7 cores do arco-íris. Elas são revisitadas no episódio final, na mesma ordem de sonoridades, mas no mesmo pedal. Essa obra é um ótimo exemplo de equilíbrio entre a clareza de estrutura e a fantasia composicional de Almeida Prado.
Ingrid, o Almeida Prado, a gente sabe que ele foi estudar em Paris no final dos anos 60, depois que ganhou aquele concurso de composição do Festival de Música da Guanabara, não é? E lá no Conservatório de Paris ele foi aluno da Nadia Boulanger, que era a grande professora de harmonia, contraponto, não é? Composição. Vários compositores estudaram com ela. E Messiaen, idem, né? Dois grandes nomes da música, dois grandes mestres, né? Então eu queria saber de que maneira essa didática, a pedagogia desses mestres, como que você vê essa pedagogia influenciando a produção musical, composicional da Almeida Prado, em particular a música para piano? Marcos, muito obrigada por topar participar desse projeto comigo e obrigada pelas perguntas tão interessantes que me fizeram repensar e reorganizar melhor algumas ideias aqui. Bem, Boulanger e Messiaen, dois grandes nomes do cenário musical do século XX, dois grandes professores. Almeida Prado tive aula em paralelo com eles entre 69 e 73 em Paris. Boulanger acreditava numa formação muito sólida. Então, os alunos tinham aula de análise, onde eles iam analisar desde obras da música antiga até obras contemporâneas da época. Contraponto, fuga, harmonia, questões práticas como leitura em todas as claves, redução de grade de orquestra, transposição e um desenvolvimento muito sofisticado da escuta musical. E uma cultura ampla, não só musical, mas interesse pelas outras artes, por filosofia, por história. Isso tudo a gente pode observar na personalidade artística de Almeida Prado. Realmente ele era muito culto, tinha interesse por todas as artes, inclusive ele pintava muito bem, deixou mais de 300 aquarelas, escrevia poemas e se interessava por música de uma maneira muito ampla, por seus contemporâneos compositores, conhecia obras em detalhes, né, de todos os períodos. As aulas de Messiaen focavam especificamente na composição. Uma das coisas que Almeida Prado mencionava, uma das coisas importantes que ele aprendeu com Messiaen, era que, assim como um tema melódico, o ritmo também poderia ser transformado, modificado, desenvolvido. E é isso que a gente pode ouvir no último episódio de Cartas Celestes 18. Este último episódio chama-se Constelação Batucada, já é um nome assim espirituoso, né? A gente ouve alusões a instrumentos mesmo, como cuícas, surdos, agogôs, etc. E ritmos brasileiros que são constantemente transformados e modificados de uma maneira muito original. Essa espirituosidade, que também é característica da personalidade de Almeida Prado, está presente também na última peça do programa, que é uma paródia de uma sonatina muito conhecida de Clemente. Muito obrigada.
Queremos agradecer imensamente a participação da professora e pianista Ingrid Barankowski, mostrando o legado do Almeida Prado. A Ingrid é uma das grandes especialistas do compositor. E para nós é uma honra muito grande tê-la na série Vila Lobos Aplaude. Muito obrigada mesmo, Ingrid. E lindo o concerto. Parabéns. E para a próxima semana, teremos então a Orquestra de Cordas de Volta Redonda, tendo na regência Sara e Gino. Imperdível também, neste mesmo canal, quinta-feira próxima, 18 horas. Aguardamos vocês.